Vivemos cercados por forças invisíveis. A gravidade nos mantém no chão, o magnetismo orienta nossas bússolas. Mas existe uma força frequentemente ignorada, capaz de desafiar o fluxo natural das coisas. Bem-vindos ao nosso pequeno documentário sobre a física do cotidiano. Hoje vamos investigar um fenômeno intrigante. O nosso problema de pesquisa, ou seja, a nossa pergunta científica de hoje é o seguinte: é possível alterar a trajetória de um corpo em queda livre, especificamente um filete de água, sem nenhum contato físico, utilizando apenas eletricidade estática gerada por materiais do nosso dia a dia? Para responder a isso, nós formulamos uma hipótese. Nós acreditamos que sim. Nossa hipótese é de que, ao atrair um material plástico com papel, criaremos um desequilíbrio de cargas elétricas intenso o suficiente para gerar um campo elétrico capaz de atrair as moléculas de água, desviando seu fluxo gravitacional. Para tirar essa dúvida, precisamos de um experimento controlado. A nossa metodologia foi estruturada da seguinte forma: primeiro, separamos os materiais: um canudo de plástico comum, papel toalha e uma torneira com um fluxo de água regulável. O procedimento é rigoroso, mas simples. Primeiro, abrimos a torneira de forma que apenas um filete de água contínuo e bem fino escorra. Em seguida, pegamos papel toalha e atritamos vigorosamente no canudo de plástico para cerca de 15 a 20 segundos. O atrito constante é fundamental aqui. Imediatamente após o atrito, aproximamos o canudo do filete de água, a uma distância de poucos milímetros, tomando o máximo de cuidado para não encostar na água. O que acontece a seguir é a pura beleza da ciência em ação. Deixo vocês com os nossos resultados. E os resultados confirmam exatamente a nossa suspeita inicial. É porque nesse experimento nós podemos observar que o filete de água perde a sua trajetória reta e se curva em direção ao canudo. Nós tentamos isso várias vezes com diferentes intensidades do fluxo de água. Aí descobrimos que se o filete for muito grosso, a força da gravidade e a inércia da água vence a atração. Mas se o filete for fino, a água literalmente tenta abraçar o plástico. E nós podemos ver que não há vento e nem truques, apenas uma atração invisível. Mas por que isso acontece? Vamos falar sobre a fundamentação teórica disso tudo. Tudo no universo é feito de átomos que possuem prótons, que são as cargas positivas, e os elétrons a carga negativa. Normalmente os objetos são neutros, mas quando atritamos o papel no canudo de plástico, ocorre o que a física chama de eletrização por atrito. E o plástico tende a tendência de roubar elétrons do papel. E o resultado é que o canudo fica carregado negativamente e cheio de elétrons sobressalentes. Mas a pergunta é: e a água? Aí essa é a grande sacada do objetivo desse trabalho. A água é uma molécula polar e isso significa que a molécula de H2O tem um formato de V, onde o lado do oxigênio é ligeiramente negativo e o outro lado dos hidrogênios é ligeiramente positivo. Quando aproximamos o canudo negativo da água, a molécula de água gira no ar e o lado positivo do hidrogênio é fortemente atraído pelo canudo negativo, porque os opostos se atraem. E essa atração molecular
em massa que curva a água diante dos olhos. Chegamos então à nossa conclusão. Nossa hipótese inicial estava totalmente correta. Comprovamos que a força eletrostática, gerada por um simples atrito, é poderosa o suficiente para atuar à distância e alterar o curso de um corpo em queda, superando parte da atração gravitacional da Terra. O desvio do filete de água não é mágica, é resposta macroscópica de um alinhamento microscópico de cargas elétricas. Você pode até pensar, certo, isso é legal para brincar na pia, mas como isso afeta a minha vida? A verdade é que a eletricidade estática é uma força gigantesca na natureza e na indústria. Lembra daqueles choques que você toma na maçaneta da porta em dias secos? É o mesmo princípio. Em uma escala colossal, as nuvens de tempestade atritam gelo e água em seu interior, gerando um desequilíbrio de cargas tão absurdo que a natureza precisa descarregar isso como energia em forma de raios. Na indústria, entendemos esse fenômeno para resolver problemas reais. Por exemplo, a pintura eletrostática usa exatamente essa atração. As fábricas de carros carregam a carroceria do veículo com uma carga elétrica, e a tinta com a carga oposta. Assim, a tinta é atraída para o metal feito um ímã, evitando o desperdício e criando uma pintura perfeita. Já por outro lado, em postos de combustível, a eletricidade estática gerada pelo atrito da roupa ou do próprio combustível nos canos é um risco real de explosão, exigindo um sistema de aterramento rigoroso. Então, da torneira da nossa cozinha, os raios que estão no céu, ou as fábricas de alta tecnologia, a ciência está em todo lugar, basta saber observar. Muito obrigado por acompanhar a nossa pesquisa e até mais.